Muito boa tarde, bem-vindo ao meu curso virtual de História da América. Eu sou o professor Rafael Ruiz e hoje vou falar com vocês sobre outras Américas. É a nossa aula oitava. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre a América Portuguesa e na segunda parte sobre a América Britânica. Ponto de partida, como falei para vocês logo na primeira aula das tendências historiográficas, acho que temos de ter isso, vou relembrar coisas que falei. É importante entender o seguinte: a tendência historiográfica dominante é estabelecer a distinção entre colônia de povoamento e colônia de exploração, conforme as teses de Caio Prado, as teses de Fernando Novaes, de Jobson Arruda. Em geral, me parece que essa tendência historiográfica está hoje ultrapassada. Não me parece que faça sentido falar de um único sentido da colonização. Existiu o sentido econômico, mas não era exclusivo, nem o monopólio era colocado da forma que foi colocada, por exemplo, por Fernando Novaes. Mas eu não vou entrar nessa discussão, eu simplesmente estou explicando, relembrando a discussão historiográfica. Do meu ponto de vista, como falei naquela altura, me parece que dá muito mais conta das diferenças e semelhanças entre as colonizações quando se trabalha com a ótica de Richard Morse, do Espelho de Próspero, através de um viés cultural, onde se podem perceber tradições culturais diversas. Então, de fato, eu vou tentar mostrar, o curso todo está baseado na América Espanhola, vou mostrar simplesmente como se pode olhar para uma realidade que é a colonização do Brasil, né, de forma diferente de como está estabelecida pela historiografia dominante. E depois vou falar sobre a história da América Britânica. Os primeiros 30 anos, estamos em discussão, se então existia um sentido ou não, né? Se havia um único projeto de colonização ou não. Existia umas formas de ver a realidade, umas formas culturais, né, de estabelecer as relações sociais, políticas, administrativas, né, e então o resultado foi muito mais, em lugar de um projeto, o resultado de uma contingência, né? Os primeiros 30 anos, até 1530, o Brasil não fazia parte, né, não estava dentro da perspectiva de Portugal nem do Império Português, muito pelo contrário, né? Toda a discussão, inclusive a discussão de Tordesilhas, estava colocada do outro lado, né, do Atlântico, né? Se vocês olham para o antimeridiano de Tordesilhas, né, vocês vão ver como do outro lado de lá estão as Ilhas Filipinas, né, que estariam ou não, dependendo de onde se colocasse a linha, mais para o lado português ou mais para o lado castelhano. Era isso que estava em discussão naquele momento, né? O ponto de inflexão, o ponto de interesse de Portugal, tanto de Portugal quanto da Espanha, era nas Molucas. Tanto é assim, né, que nós temos um documento, né, onde está o documento está, vocês podem encontrar no Jaime Cortesão quando fala sobre a fundação de São Paulo, né? O rei de Portugal, quando fica sabendo da estratégia de Magalhães, né, para dar a volta ao mundo, né, enviou algumas naus ao Cabo de Boa Esperança e outras tantas ao de Santa Maria para impedir-lhe a passagem.
mas apenas o rei de Portugal soube, como dito capitão, passara por outro mar em direção a Maluco, logo escrevera ao capitão-mor da Índia, Diogo Lopes de Siqueira, ordenando-lhe que enviasse 6 naus a Maluco. Então, vejam só que interessante, né? O projeto de Magalhães, que são nos anos 40, o projeto de Magalhães é, é chegar é chegar aonde? Né? Do ponto de vista do rei de Portugal, ele estava pensando que o projeto de Magalhães era chegar nas Filipinas, nas Ilhas Malucas, né? Ou nas Ilhas Molucas, né? Nas Molucas, atualmente se chamam assim. E ele está pensando que Magalhães vai dar a volta ao Cabo de Boa Esperança, vai fazer o trajeto português, né? Mas ele não faz o trajeto português, ele, pelo contrário, ele vai em direção ao Brasil, vai em direção à América Espanhola e desce para encontrar a passagem de Magalhães, né? Que depois vai ser chamado de passagem de Magalhães, né? E aí, quando o rei de Portugal percebe a rota diferente, então envia uma carta para a Índia, para Diogo Lopes de Siqueira, né, capitão-mor da Índia, para que envie navios, né, para proteger as Molucas. Né? Então, o que está em discussão até aquele momento não é sequer o Brasil. Né? O que está em discussão, já naquele momento estamos falando o feito de Magalhães, eu falei 40, mas desculpa, é 1520. Né? Em 1515, aliás, agora se comemora, né, na Espanha está sendo comemorado o aniversário dessa expedição, concretamente. Né? Em 1515, se fala do Brasil, né, como passagem para as Molucas. Né? Então, aqui leio para vocês, né? A notícia era uma notícia na Nova Gazeta da Terra do Brasil, de 1515, onde se falava que, cito entre aspas, isto aqui está Jaime Cortesão ainda, a Fundação de São Paulo, capital geográfica do Brasil. Do tal cabo do Brasil, não há mais de 600 milhas para Malaca. Pensa também poder ir em pouco tempo de Lisboa a Malaca por este caminho, o que traria grande vantagem ao rei de Portugal. Acham também que a terra do Brasil continua dobrando o cabo até a Malaca. Então, é interessante, né? Quer dizer, ainda não se tem uma noção clara da extensão da terra do Brasil, né? E se pensa que vai até o sul, até o fim. Depois, em 1530, Martim Afonso vai vir precisamente para verificar isso, né? Até onde vai essa extensão de terra, né? Mas, de fato, toda a discussão, o que quero mostrar aqui é que toda a discussão que está sendo feita com relação às Molucas, né? Martim Afonso vai vir com uma missão muito específica, né? Que é, leio para vocês, né? É uma carta de El Rei, Dom João III, a Martim Afonso, que já se encontrava no Brasil. Martim Afonso, meu amigo, eu, El Rei, vos envio muito saudar. Vi as cartas que me escrevestes por João de Souza, e por ele soube da vossa chegada a essa terra do Brasil e como íeis percorrendo a costa caminho do Rio da Prata. E me escrevereis então muito largamente tudo o que até então tiverdes passado e o que na terra achastes, e assim o que no Rio da Prata, tudo muito declaradamente, para eu, por vossas cartas e informações, saber o que se ao diante deverá fazer. Então, o rei de Portugal está esperando que o Martim Afonso chegue até o Rio da Prata, né, para que envie informações para depois ele determinar o que irá fazer, porque determinei mandar demarcar de Pernambuco até o Rio da Prata 50 léguas de costa a cada capitania. Essa vai ser a determinação do rei Dom João.
Só que a gente sabe que não vai. Essas capitanias não vão chegar até o Rio da Prata, vão acabar em São Vicente, né? Então, vai. Uma coisa é o que se pretende inicialmente, outra coisa é o que de fato depois acontece quando começam as discussões e os debates entre a coroa de Castela e a coroa de Portugal, né? Mas aqui o que está agora em jogo, né, é que o Brasil passa a ser um ponto de interesse para chegar ao Rio da Prata e muito especificamente, né, está querendo se descobrir se entrando pelo Rio da Prata se pode chegar até o Potosí, né? Porque havia indicações de que era possível se chegar, né, até o Peru através do Rio da Prata. A questão toda vai ser o quê? A questão toda é que vai chegar primeiro, né, como vai dizer o livro de Sérgio Buarque de Holanda, né? A sorte vai sorrir primeiro para Castela, né? Na verdade, isto aqui está se passando em 1532, né? Martim Afonso, né, a partir de São Vicente, envia homens para o interior em direção ao Peru, em direção ao Potosí, de fato está quase que no mesmo paralelo, né? Mas o que não contava era com a existência dos Andes, né? Enquanto que Pizarro está fazendo o mesmo caminho, está descendo de, da Mesoamérica, está descendo da América Central, né, pelo Pacífico em direção ao Peru e, de fato, acaba chegando até onde está Atahualpa e vai sequestrar Atahualpa, né? Então, a partir do momento em que Pizarro toma o Peru, né, ao mesmo tempo os castelhanos se instalam na Cananeia, né? E há um momento em que Portugal, que estava concentrando as fichas no sul do Brasil, né? Na direção de São Vicente, Cananeia e Rio da Prata, né? Tudo isso vai ter que ser abandonado precisamente porque a Castela entra na região do Peru, né? Agora, do meu ponto de vista, o interesse de Portugal até aquele momento era chegar no Peru, né? Utilizar o Brasil para chegar no Peru, né? Porque lá é que estaria a riqueza da prata. Como Castela fecha essa porta, então, por força da contingência, Portugal recua e se concentra na Bahia, né? Em 1549 já temos o regimento do governador Tomé de Souza, né? Vou ler para vocês. Vamos ver aqui. O teor do regimento de Tomé de Souza deixa ver que a preocupação do rei agora é criar um núcleo sólido de portugueses e índios, amigos, né? Que se concentrassem na Bahia, né? Começando pela Bahia e depois indo, né, a cada um dos núcleos onde se concentravam os portugueses, e estava muito mais preocupado em ocupar o litoral do que dispersar-se ao longo do interior, né? Então, olha só, o artigo 23 do regimento proibia que os portugueses se adentrassem no interior, né? Mas essa preocupação não queria que não adentrassem para que não escravizassem indígenas, não. Era que não adentrassem para que não se dispersassem, porque eram poucos e era preciso que houvesse uma concentração da população, que seria no litoral. Durante os 30 anos seguintes, portanto, de 50 até 80, que vai ser quando, em 80, vai ser quando se unifica Portugal com a Espanha,
há um estado de guerra, né, implícita e latente entre portugueses e indígenas, né? Os jesuítas com Nóbrega, por exemplo, é interessante isso, né? Os jesuítas, Nóbrega, que está na região de São Vicente, na capitania de São Vicente, decide desistir, né, de Portugal e adentrar na região dos Guaranis em direção aos castelhanos, né? Acontece que o rei de Portugal é que o impede, né? O rei, enquanto não apenas enquanto rei de Portugal, né, mas enquanto grão-mestre da Ordem de Cristo, ele assume, né, ele manda sobre os jesuítas, né? Então, diz Nóbrega, né, deviam nos dar licença para ir ao Peru ou ao Paraguai, porque nem com cristãos nem com gentios aproveitaremos nada desta maneira, ou se aqui aportar alguma nau da Índia, passáramos para lá. Então, é interessante, Nóbrega está desistindo da catequese em São Vicente e prefere ir até a Índia, ou até o Paraguai ou o Peru, do que ficar em São Vicente. Só que o rei de Portugal insiste, quer dizer, insiste que os jesuítas fiquem porque fazem parte da estratégia da coroa, né? A decisão por parte dos jesuítas vai ser de criar dois colégios. O Colégio dos Jesuítas, né, em São Paulo, os dois colégios vão estar na capitania de São Vicente, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que naquela altura era também da capitania de São Vicente. Né? A partir de 1580, a partir de 1580, a união das coroas, né, vai propiciar ou vai facilitar que o Brasil se integre na estratégia de defesa da coroa de Castela, a estratégia da defesa do Peru, com relação principalmente aos ingleses e aos holandeses, né? Quero dizer com isto o seguinte: uma vez que Portugal está integrada na coroa de Castela e uma vez que para Castela, né, para Castela, o que verdadeiramente importava era o Peru, né, porque era lá que estava a riqueza, né, toda a preocupação de Castela vai ser aumentar e conseguir a defesa, né, fechar o grande litoral, a grande via de penetração, né, que significava o Brasil, para os holandeses, né, porque estavam, como vocês sabem, havia uma política de guerra em 1580, a Holanda, os Países Baixos estavam em guerra contra a Espanha, né? Então, veja, nesse período, nos primeiros no período da União das Coroas, né, se constroem no Brasil, em todo o litoral, 28 fortes. Né? É um número bastante, né, bastante considerável. Né? E, além disso, né, na região que, de fato, já se conhecia que existia um caminho possível em direção ao Potosí, que era a região de São Vicente e São Paulo, né? Há uma estratégia, né, que está escrita por uma carta do almirante da coroa, almirante da coroa de Castela, Diego Valdés, né, que propõe, né, o seguinte, deixa eu ver aqui, Diego Valdés não, Flores Valdés, né? A proposta é que os fortes, as forças e os portos estejam em poder dos castelhanos como estão em São Vicente. Então está querendo reforçar toda a região sul, né? Porque ele diz, né, que não convém ao serviço de Vossa Majestade, por agora, se fie dos portugueses. Né?
Então, está falando de uma estratégia ao sul do Cabo Frio, né? Que é a principal porta, diz o Valdés, por onde o Peru pode receber muito dano. Então, aqui há uma decisão consciente de fortalecer não apenas a região norte do Brasil, que vai ser feito com os fortes, né, do norte e nordeste, né, mas principalmente reforçar todo o sul para impedir, né, o acesso da Holanda, principalmente da Holanda, em direção, e isso vai ser feito depois por Raposo Tavares. Quando Raposo Tavares adentra no interior, há carta dos espanhóis dizendo que os holandeses estão indo junto com Raposo Tavares, né? E que isso é extremamente prejudicial para a coroa, porque os holandeses vão descobrir o caminho que leva para o Peru, né? Depois vai ter um plano estratégico, né? Não só de defesa, mas de fortalecimento econômico, feito pela coroa de Castela. Então, vai se desenvolver, né, uma economia, né, interior, ou seja, tanto São Vicente, quanto São Paulo, quanto Assunção, né, quanto Potosí vão estar integrados, né, num projeto econômico e demográfico, né, feito pelos castelhanos, né, feito pela coroa de Castela, né? E esse processo, né, vai contar com os jesuítas na intermediação. Na intermediação com quem? Na intermediação com a população indígena, né? Então, vejam só. Primeiro, diz aqui, é despesa grande que se fará a sua majestade, sim, a qual não se poderá fazer melhor pelos moradores. Perdão, não é esse o texto que eu queria ler, não. Então, aqui diz o seguinte, numa carta de Dom Antônio D'Agnasco, tenente-geral do governador e juiz visitador ao governador de Buenos Aires, 14 de novembro de 1611. Se contava que o chefe dos paulistas, Pedro Paes de Barros, fora até Assunção com 32 portugueses e muitos índios tupis e levava uma comissão que o governador de São Paulo, Dom Luís de Souza, fez a Dom Francisco de Souza, e assim, pela morte do seu pai, está governando o dito Dom Luís, que deu uma comissão aos caciques, como por vossa senhoria será vista, para outro assunto que envio, traduzido em castelhano, à letra para que vossa senhoria o veja. Essa comissão, né, é dada para os padres jesuítas, para que os padres jesuítas acompanhem os paulistas em direção à Assunção, para que lá os padres e os indígenas, os tupis de São Paulo, falem com os guaranis de Assunção, para que esses guaranis, que já estão muito catequizados e que já estão, vamos dizer assim, já estão castelhanizados, vão para São Paulo, junto com os tupis e junto com os jesuítas, né, e desenvolvam lá as aldeias, né, que os jesuítas estão organizando, né? Então, há um processo de catequese, e há um processo de colonização, e há um processo de desenvolvimento econômico e demográfico. Tudo isso é junto, se dá junto, né? Os jesuítas estão integrados com os tupis, que estão integrados com os portugueses, que estão integrados com os castelhanos e com os guaranis, né? Logicamente, no meio de tudo isso, haverá interesses individuais, interesses de grupos, com brigas internas, né? Mas há um primeiro momento, né? Nesse primeiro momento que é dos anos
de Francisco de Souza, 1610, 1615, 1620 ainda, né? Em que há uma integração pacífica entre os indígenas, né? Só posteriormente as bandeiras paulistas começarão a ser violentas, né? E belicosas, né? E aí, né, nesse último momento, vamos dizer assim, que é o de Raposo Tavares, por exemplo, é interessante, né? Já é um último momento da União das Coroas. Estamos falando agora de 1630. A União das Coroas acaba em 1640, né? Raposo Tavares, por exemplo, adentra, né, em direção aos 7 povos das missões, né? Estaria mais ou menos, eram as aldeias jesuíticas do lado castelhano, né? Estaria mais ou menos na região de Ourinhos, atualmente, na região de Palmas, né? Uma carta, né, escrita para o rei de Castela: me vejo obrigado a avisar a Vossa Majestade que é muito fácil entrarem holandeses e outros inimigos a todas estas terras e passar ao Peru. Haverá pouca resistência, porque a gente espanhola é muito pouca e encontrarão os inimigos muitas comodidades de gado, de cavalos, de mulas, de burras e muitas carretas, e com dádivas enganarão os índios destas governações, e eles acabarão ajudando-os e ensinarão os caminhos, e não faltarão mestiços e gente noveleira que se lhes junte. E uma vez apoderados os inimigos destas terras com tantas facilidades, o Peru corre o risco, em especial Potosí e Chuquisaca. São cartas de advertências feitas ao rei da Espanha, né, com relação às invasões que os paulistas estão realizando em 1630 com a participação de holandeses, né? Então, o perigo não é o Brasil, né? O perigo não é São Paulo, o perigo é que por meio do Brasil, por meio de São Paulo, os holandeses cheguem até o Potosí, né? Então, isso já estamos em 1640, né? Então, são um século e meio, né, depois da conquista ou do descobrimento do Brasil, né? Então, essa colonização, essa simbiose onde a coroa de Castela, né, marca, de certa forma, o ritmo da colonização na América Portuguesa, né, em defesa dos seus próprios interesses, que é o Peru, né, precisa ser levada em conta. Logicamente, é o Peru porque é uma questão econômica, sem dúvida, né, como diria Fernando Novaes, né, mas não, é contrário, não é uma questão de monopólio, né? Há um desenvolvimento, há um desenvolvimento planejado e consciente de toda a região sul do Brasil e a região do Paraguai em direção para o Potosí. Para quê? Para que esse território estivesse densamente povoado, né, de castelhanos e de portugueses, de tupis e de guaranis, para impedir a entrada dos holandeses. Bom, era essa parte que eu queria explicar para vocês. Esse aqui é o meu curso virtual de História da América. Eu acabo de falar a parte 1 da aula oitava, a América Portuguesa. Agora, na parte 2, falarei sobre a América Britânica. Muito boa tarde.